audiência aí, demora Vamos lá. anos. Às vezes o cara tem a chance de retroceder, negociar, devolver, né? É igual aqui, né? Não, Aqui todos devolvem, não vai preso, Eu não lembro virou nada. todos os chineses falavam. Não, eu falava de corrupção no Brasil, os caras falavam, na China também tem e é pior. E eles falavam dos números, assim, por causa da escala da China. Então, primeiro, como lá não tem impunidade, lá o negócio é sério, a galera lá não se arrisca por pouco. Então, primeira coisa assim, uns milhãozinho não É uma vale a leitura pena. boa, Então a escala já vai maior. Primeiro Pra você tá falando acontecer, uma população de 7 vezes a população do Brasil, com economia que tá muito mais aquecida do que a do Brasil, então o dinheiro rola solto lá, as políticas públicas, tipo, o trem-bala é injeção de dinheiro público. Muito. quase tudo lá é injeção de dinheiro Isso. público, né? Então rola muita corrupção nesse meio. E os chineses, quando falavam dos números, eu falava assim, pô, não é possível. Mas é isso. Quando o cara cai na investigação, aí, tipo, lascou pra ele. Porque vai ter investigado, vai ser julgado, tem todo o processo legal interno da China, que é diferente do nosso. E aí eu já não entendo nem tanto do processo de julgamento do Brasil, que dirá da China. Eu tenho que estudar, porque todo mundo pergunta. Acho que o professor de mandarim sabe de tudo da China. Mas aí tem o processo legal deles, e quando o cara é condenado, também não é mês que vem vai ser executado, não. Normalmente o pessoal deixa o cara lá 20 anos, 30 anos. Às vezes, se ele tiver um bom comportamento, pode converter para prisão perpétua. Entendi, Sabe? entendi. Normalmente não é amanhã vai matar o cara e. Não, eu sei, acabou. mas uma coisa que é foda lá é isso. Por exemplo, é bom explicar isso mesmo, porque tem maluco que vai achar, tipo assim, lá na China, robôs, vai lá, pendura ele de cabeça pra baixo e manda passar dá uma machadada na cabeça Não, eu ouvi dele. muito que Enfim, tem na maluco China que- fuzila e manda a conta da bala pra Dá família bala pra pagar. família. Isso fala mesmo, isso eu Tá já ouvi cheio- falar Tá também. cheio de isso eu já gente ouvi falar perguntando também. aqui no chat como que é a Mas pena de o- morte lá. É uma curiosidade. Mas o lance é que isso sim, eu acredito que é muito, muito eficiente lá. É tipo o judiciário, realmente o judiciário lá, assim como o partido também, né? Lógico que corrupção, pessoas com desvio de caráter, isso tem em todo lugar. A diferença que eu acho que realmente existe lá e que faz funcionar e dá credibilidade para a população, de certa forma, continuar pedindo que o Estado seja como ele é que realmente, pô, pode ser um ministro aqui, né? Lá é um outro cargo, mas se for um ministro lá que fez a corrupção e foi identificado, esse cara ele vai pagar a pena igual se ele fosse o cara da cantina que pegou o lanche. Sim. Entendeu? Isso é foda. Isso pra mim, isso é invejável. A capacidade que eles têm de julgarem todos realmente como iguais. Não me interessa o cargo que você tem, não me interessa quem é a sua família. Me interessa o que você faz, o que você fez. Cara, isso é foda. Não, é isso, mano. É que, de verdade, isso deixa a gente envergonhado, mano. Tem Albertinho. uma curiosidade Dá aqui que eu vou ordem, soltar. Robertinho. É isso, caralho. Porra. Eu não sei nem se a China vai ficar feliz de eu soltar isso aqui, mas eu vou arriscar porque eu acho que vai ser uma informação interessante pro Bacana. pessoal. Uhum. Tem gente que fala hoje que... Pronto, eu vou trazer aqui a opinião dos chineses. Muitos chineses insatisfeitos, continuando a sua pergunta, o que é que eles ficam insatisfeitos lá com o governo, Aham, isso. é que dos últimos 15 anos aí, os escândalos de corrupção que foram pegos, quase todos são de pessoas que são adversários políticos do Xi. Não, você não pode falar isso, mano. Aí tá vendo? É perseguição política, porra. Não, aí- Eu tava achando os mais massa, eu já me aí entrego. Foi os, Tô brincando, tô os brincando. chineses que falam assim, ó, eu acho isso estranho. Isso é uma crítica também Isso do é uma chinês, crítica, né? só que... a Por que dif- só prende os inimigos do Xi? Só esse que tá fazendo É, rolo, os né? amigos do Xi. Cadê Eu o não- amigo eu não do rei? tenho Não nem- cai, hein? bagagem pra falar aqui, porque eu não Sim. conheço as personalidades políticas. Mas ele deu uns expurgos lá agora, né, velho? Tirou amigão dele do exército ali e mandou cascar fora. Cara, né? mas eu vou te falar, se já tirar os inimigos também, você já tira muita gente, né? Não tô falando que tem que tirar os amigos, tem que ficar, não. Pra mim tem que tirar tudo. Não, o mas- pessoal tem essas críticas lá, e é isso que o pessoal discute internamente, porque aí tem outra diferença da China. Roupa suja se lava em casa. Então, o pessoal lá Bom, hein? não vai jogar em rede social, boato, coisa que não tem prova, acusando gente. Não suja a imagem de governo nenhum lá.
É assim, os políticos, eles fazem investigação internamente, só a população só sabe quando, ó, tá sendo investigado, foi punido, não vai ficar na mídia alimentando ódio de pessoa quando a pessoa ainda não teve prova, quando ainda não teve julgamento. Por isso que não pode falar em meio de comunicação em massa qualquer coisa crítica e direta do governo. Isso aí realmente não pode. Mas depende de como faz a crítica. Você não pode atacar o governante. Mas você pode criticar que não está gostando de uma coisa na cidade que o governo resolve. Tem um perfil na rede social chinesa, lá no Douyin, que o cara fazia isso. Lá em Guangzhou, acho que foi na cidade de Guangzhou, que ele saía andando na praça assim, via, ciclovia tá quebrada. Ele fazia um vídeo falando, ó, isso daqui não pode, gente, tá quebrado, não sei o quê. Em menos de 24 horas o governo consertava. Caralho, sério? E aí Até tem uma o dia lista que do... o O cara cara sumiu. sai... Até o Isso que eu ia falar agora. É um que mora no Brasil agora. Já tá no Brasil. velho. Lógico que não. Não, Não, eu sei, porque assim, mas ele eu não ia fazer ataca o essa governo. piada também. Ele não ataca o governo. Ele mostra Ele um mostra problema. que tá um problema, satisfação, e o governo corre atrás para resolver. Porque independente dos escândalos, dos problemas, porque é isso, a gente não vai... O escândalo ele tem que ser personalizado. Foi aquela pessoa que se desviou o problema. Não é todo mundo é ladrão. Como a gente fala aqui no Brasil, todo mundo... Desde que você puna os responsáveis, você consegue fazer isso. Então, lá na China, você não sai acusando fulano cicrano. O cara disse assim, ó, tô insatisfeito com isso. O governo, no geral, ele segue o lema, independente dos roubos, das coisas que acontecem, é servir ao povo. Por isso que o Partido Comunista ele é visto como legítimo lá, porque ele está sempre servindo ao povo o que for a vontade do povo. Tem muita gente que fala isso comigo. Ah, eu gosto do povo chinês, da cultura chinesa, mas eu não gosto do governo da China. Faz essa separação. Mas o governo é a representação do povo. Sim. Entendeu? E os chineses... Isso daí é uma das coisas mais absurdas que eu vejo, porque os chineses apoiam o governo dele. É uma aprovação grande lá. Uhum. Então, você separar o que é governo do povo, como a gente faz aqui no Brasil, a gente não considera os governantes do nosso lado. Porque É eles sempre- não estão aqui, de É verdade. sempre um antagonismo. Mas aí, se a gente for acompanhar os nossos camaradas comunistas, aí é a luta de classe. Uhum. O político é só um fantoche da classe dominante. Uhum. Quem detém os meios de produção. Eles não são classe trabalhadora, mas essa forma que os chineses conseguem ver que possibilita eles separarem, por exemplo, o Jack Ma não mandar no governo lá. Enquanto aqui o cara rico manda. O capital não influencia jamais a política do país. Oh, e né? como é que o cara vê o Jack Ma lá, a população, um bilionário lá? O que é a relação do bilionário em um país comunista com a relação com as pessoas comuns que estão trabalhando lá na casta lá? Vamos por partes, que essa pergunta é bem interessante. O bilionário na China, ele não tem essa palavra, essa Nomenclatura. personalidade, Uhum. não tem o mesmo peso que aqui. Porque lá são 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas. Então, 1 bilhão na China não tem o mesmo peso que 1 bilhão no Brasil. Por exemplo, um espanhol, sei lá, o dono lá da Zara, que é bilionário. Para o cara ser bilionário, ele não tirou essa riqueza só da Espanha. Não tem gente o suficiente Sim. para produzir a riqueza. Ele pegou do mundo todo. Entendi. Na China, eu gosto de fazer esse exercício. Como tem 1,4 bilhão de pessoas, a gente tira 400 milhões. Tá. Tira 400 milhões para facilitar a conta. Tira ali a criança, idoso, tudo mais. Vocês foram na China, vocês viram a condição de vida, de consumo que as pessoas têm na rua. Não, lá é foda. É. Então, assim, eu faço uma estimativa, aí é um palpite meu, que se uma pessoa da China doar 1 renminbi por dia, não faz falta no orçamento dela. Em média. Tem gente Sei, que vai poder 30 doar MB mais. por mês. Tá. Isso. Então, se a China quiser organizar direitinho, eles fazem 1 bilionário por dia. Se todo mundo doa 1 renminbi para uma pessoa específica, a China faz 365 bilionários por ano. Só que o que aconteceu da pandemia para cá é que o número de bilionários está diminuindo. Então, assim, se fosse para aumentar o número de bilionários, a China conseguiria, mas está diminuindo. Então, o bilionário lá não tem o peso. Se a China fosse capitalista como os outros países na Europa, nos Estados Unidos, a China teria trilionários. Teria muito mais. A diferença era muito maior. Então,
o bilionário na China já não tem o mesmo peso pra gente aqui, bilionário. Porque o bilionário no Brasil, ele tem que explorar muito mais gente. E a população do Brasil já não tem essa condição de consumo, de doar R$ 1 por dia e não fazer falta no orçamento. Até porque aqui eles vivem falando, tipo assim, nossa, saiu da extrema pobreza, saiu do mapa da fome. O que saiu do mapa da fome aqui, a galera às vezes não entende o que é essa notícia, é um cara que ganha 230 conto por mês. 230 conto por mês não dá pra você comer um pão com salame todo dia. Tem um outro... Não dá, né? Não dá pro cara tirar A gente R$1 tá fazendo dele. um parêntese aí na conversa, mas tem outro caso aí na China, porque a China tirou a pobreza extrema, né? O dele tirou mesmo. Isso, só que assim, ainda tem pobreza, agora a galera tá ali no vivendo um pouco mais de $1, uma quantidade que a ONU determina por dia, só que... Não, mas o dele, ele tem isso, mas ele tem a escola, ele tem um monte eu ia de dizer isso, ele tem terra pra plantar uma horta, tem um terreno pra criar galinha, Sim, porco... Vocês esqueceram o principal, velho. Principal. O bilionário do Brasil, ele tá dentro do governo. Lá na China, Não, o bilionário mas da já não China, esqueceu, não, já o falou disso, governo já, tá ué. dentro dele. É totalmente diferente. exatamente. O governo tá lá dele. dentro da empresa dele falando, ó, isso aqui, isso aqui, Exatamente. isso aqui. Me fala um bilionário Mas do a gente Brasil, começou a conversa nesse um ponto, bilionário né? do Brasil Foi onde que ele não começou. tem relações diretas com Brasília. A gente- Não existe. A gente começou a conversa nesse ponto. Você falou assim, o Jack Ma não Isso. está. Aí eu falei assim, não está, mas então como é que é a relação Aí- dele? Que é bem diferente da daqui, Pronto. é isso que eu quero entender. Muita gente não é fã do Jack Ma. A galera não gosta tanto do Jack Ma assim. Mas ele não é vê só ele mais como um uma pessoa. explorador, um monstro, assim. Não. Não é ele que atrapalha o Estado lá, né? Não tem é essa ele que lá. atrapalha. Só em alguns momentos. Então, quando ele quis abrir a bolsa em Nova York, que a mídia ocidental falou que ele tomou um sumiço, desapareceu. Só até 3 hoje. meses, só. Pouca coisa. Cara, mas isso não faz nem sentido, porque depois teve jornalista que olhou a agenda do jatinho dele, tava viajando normal. Ele só sumiu da mídia, porque ele era um cara midiático, tipo o Elon Musk, gostava de aparecer Lá na China. lá na China, nas redes sociais e tudo. E aí ele parou de aparecer em rede social. É Viu por que isso deu ele- rata, né? Mas e qual foi o problema do caso dele? Né? Ele tem um conglomerado de empresas, então ele tem o grupo Alibaba, ele pega o AliExpress, o Alipay e tem o que ele estava abrindo a bolsa em Nova York, era o Ant Finance. O que era esse? É Não, o Formiga, né? Ant de formiga, Aham. formiga financeira. É uma corretora, tipo uma corretora dentro do Alipay. Então, quando você Tá. coloca o dinheiro no Alipay, Caralho. você pode fazer investimento ali dentro, comprar fundo de investimento, comprar bolsa de ações, pegar empréstimo. É um banco do Alipay ali dentro. E aí, o que é que o Jack Ma sempre bateu na tecla para a China? Que o sistema financeiro da China é ultrapassado, entrava tudo, a gente tem que se seguir com os ocidentais e copiar o modelo deles, aí vai aumentar a economia, tem que girar crédito, tudo. Ele estava prometendo fazer a maior abertura da Bolsa de Nova York da história. Seria. sem Ele ia dúvida. fazer essa Ant Finance e abrir em Nova York com recorde de valor da ação. Uhum. E o que o governo chinês falou foi o seguinte, você quer abrir lá, beleza, mas você está deixando a sua empresa na mão de capital estrangeiro, que vai definir ser dono de uma empresa aqui, e você ainda não explicou pra gente quem que vai pagar a conta se os investimentos quebrar. Tipo assim, se todo mundo tirar o dinheiro da Porque poupança vai de virar vez... pura. Se virar todo pura mundo tirar o especulação, dinheiro né? da Ué. poupança hoje, todo mundo fala isso que o banco não tem como pagar. Uhum. E Não como tem não liquidez. tem como mesmo, é e uma não empresa tem mesmo. privada, o que a China estava exigindo do Jack Ma é, tu tá com a solução financeira para as pessoas, vendendo que isso aqui, mas eu quero que você responda a pergunta que é, se der um problema com seus investimentos nessa empresa, tu vai tirar do teu bolso? Porque para a China não vale a pena o risco de quebrar uma população inteira para esse cara ficar rico. Uhum. E ele pressionou até o final, e o Jack Ma, dentro dos congressos do político, ele era a favor da China relaxar a fiscalização financeira, a legislação financeira, Entendi. para ficar mais movimentado. E o governo chinês não arredou o pé, falou assim, então, se você não explicar como é que faz, não for nas nossas regras, tu não vai abrir bolsa lá fora, não. E aí, a promessa que já estava com data certa, que todo mundo estava especulando já em comprar bolsa,
morreu. Cara, ele ia passar o Elon Musk fácil. E mas ele passou foi a vergonha, porque ele tava prometendo tudo. E aí, tipo, não, a Bolsa de Nova York inteira esperando a abertura de capital dele. Vai não, Boa. ele não E vai o governo não. chinês falou, não Meu velho, autorizo, não vou, porque não. você não explicou aqui a fonte. Uhum. Aí o cara saiu com o rabo entre as pernas e por isso que ele desapareceu da mídia. O cara já é bilionário, por que ele vai ficar dando declaração em rede social? Uhum, Sim. Depois de Fica uma quieto, vergonha filho. dessa, sacou? entendi. Então, Pô, foi do isso. Jack Ma eu só queria saber mais uma coisa. Ele tem uma cara... Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.